Rapaziada do terceiro ano, meus pré-vestibulandos aí, galera que vai estar sentando nas cadeiras das universidades aí ano que vem. Rapaziada, é o seguinte, trouxe aqui algumas pouquíssimas questões para nós estarmos debatendo aí, nessa última aula como revisão para o seu simuladão, beleza? Cobrei basicamente a questão da ONU, né? Como foi bem trabalhado aí por vocês, certo? E trouxe aqui algumas questões para a gente estar comentando juntos, ok? Bom, olha, a questão de número 1 é essa daí, ó. Procurei fazer um comentário aí em cima de cada questão, aí já trouxe elas gabaritadas para que vocês possam analisar. Bom, as Nações Unidas, sendo uma organização internacional de caráter universalista, com um número muito grande de membros, de estados membros, né, tenta equilibrar a sua estrutura, o peso das grandes potências, o princípio da maioria. Por esse motivo, a estrutura é chamada de bicefálica, contendo duas câmaras principais com três poderes distintos. As duas câmaras principais mencionadas no texto são, fácil, principal delas, Conselho de Segurança da ONU, 5 países membros definitivos, né? E a Assembleia Geral da ONU, que toma as decisões, as principais decisões acerca das ações que este órgão internacional deve realizar no mundo, tá bom? Então, o conceito dentro dessas duas câmaras principais, nós temos o Conselho da ONU e a Assembleia Geral. O Secretariado das Nações Unidas, eu não vou nem ler as alternativas seguintes, que ele vai trazer a Corte Internacional, a Assembleia Geral, Banco Mundial, Secretariado, não, Banco Mundial aí um departamento financeiro, o Conselho Econômico também que está inserido nessa parte aí, a Corte Internacional de Justiça que não vai adentrar nesse quesito de duas câmaras principais. O principal, não esqueça disso, é o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral. Essas são as duas esferas de decisões, as duas esferas de debate, entendeu? Dentro das Nações Unidas. Bom, a outra questão que eu trouxe aqui para vocês com relação à Guerra Fria. Lembrem, por favor, Guerra Fria é um conteúdo fácil demais, vocês não vão ter problemas, vocês não terão grandes problemas para responder as questões acerca de Guerra Fria. Essa questão aqui, a propósito, é muito fácil, uma questão trivial, nível easy mesmo, né? Só relembrar que a Guerra Fria ocorreu no pós-Segunda Guerra Mundial, só relembrar que com o fim da Segunda Guerra, Estados Unidos se levantou aí como a maior nação do Ocidente. A Rússia, que também estava dando apoio, se levantou como a maior nação do Oriente, né? E a ex-União Soviética, perdão, antes de se tornar Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no pós-Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma batalha ideológica entre esses dois países, entre os sistemas econômicos adotados por esses dois países, que foi aí o capitalismo e o socialismo. Esses dois países protagonistas da Guerra Fria, que ele nos solicita aqui na questão, né? Muito simples, nós temos aqui, ó, os Estados Unidos da América e a União Soviética, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, né? E nós temos aqui como gabarito a letra E, muito simples, viu? E esse período aí ficou marcado também por algumas ações importantes desses dois países. A corrida armamentista, eles começaram a desenvolver tecnologias bélicas ainda mais, né? Visando uma possível terceira guerra imediata. Chegou também a questão da corrida espacial. Eles queriam demonstrar poderio tecnológico ao mundo, né? E chegaram, esses dois países de fato não chegaram a um confronto armado direto, né? Porém,
não confundam as coisas, porque ao longo da Guerra Fria houve confronto armado, não entre esses dois países. Os Estados Unidos, por exemplo, se envolveu em conflitos com a Coreia, né? E aí vocês podem ir buscar as aulas anteriores para estar relembrando disso aí, beleza? Mais uma questão que eu trouxe para vocês aí, uma questão do Enem, e ela vai dizer o seguinte aí sobre o pós-Segunda Guerra Mundial. Vai falar assim, ó: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Isso é fato. Dividem-se em duas metades, tendo como um divisor de águas aí o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. Gente, nesse enunciado aqui, eu já dou uma dica para você lembrar, para você relembrar, na verdade, que por que houve um início desse divisor de águas na década de 70. Lembrem de 3 coisas que eu vou dizer aqui para vocês: a insurreição húngara, lembrem-se da Revolução na Polônia, né? E lembrem-se da Primavera de Praga. Esses movimentos iniciaram com uma chefia tentando minimizar o poderio socialista lá no leste europeu, e uma maioria, no caso a população aflita, recuada e sem muitas ações. Porém, quando os papéis se inverteram, que a população de fato resolveu tomar a frente, realizar manifestações populares contrárias ao socialismo, aí iniciaram-se aí os problemas do socialismo lá na Europa. E culminaram com o fim desse socialismo aí em 1989, né? Decretado praticamente o fim, e como fim da Guerra Fria em 1991 com a queda do Muro de Berlim. Então Gorbachev lá não tinha mais o que fazer, né? Porque não tinha mais como segurar o avanço capitalista, bem como não tinha como manter nem segurar a sua ideologia socialista. Beleza? Aí ele pergunta aqui: o período citado no texto, conhecido como Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico que houve. O que houve nesse momento histórico aí? Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. E o cara aqui eu acho que variou, né? Variou. Foi lá para a Primeira Guerra, 1914 a 1918. A alternativa A, se você marcou, pelo amor de Deus, não me diga, porque eu estou com vergonha se você marcou a letra A. Bom, a letra B diz assim: o domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não, essa divisão norte e sul, essa regionalização socioeconômica, ela ocorreu sim na década de 90, pós-Guerra Fria, onde dividiram aí países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos, né? Foi uma distribuição até um pouco, que eu costumo dizer que foi descarada, né? Pelo fato de que a linha de divisão ela desce ao chegar na Austrália e engloba a Austrália como um país do norte, sendo que geograficamente ela encontra-se no hemisfério sul, né? Letra C, o choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Não, a gente sabe que a Guerra Fria não foi isso, né? A gente sabe que a Guerra Fria foi um fato, um choque ideológico sim, mas entre Estados Unidos, que derrotou a Alemanha nazista, e a União Soviética, né, ali com sua implementação do socialismo durante não o período de 1930, que aqui foi o período em que iniciou-se, né, 1929, 1930 e 32, iniciaram-se aí as primeiras revoluções na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E Guerra Fria, a gente sabe que foi posterior à Segunda Guerra. Bom, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Japão. Ó, China não entrou nesse barco, tá bom? Primeiro aí dessa disputa pós-guerra, porém o Japão sim. Houve disputa entre esses dois países, né? O Japão tentou adentrar ali
ao longo da Segunda Guerra, teve consequências que vocês já sabem, catastróficas, né? E depois disso aí, foi inclusive ajudado pelo Plano Colombo. Não esqueçam do Plano Colombo, né? Houve o Plano Marshall lá para reestruturação dos países, reestruturação econômica dos países na Europa, e na Ásia houve o chamado Plano Colombo, onde o Japão também foi beneficiado. E nós chegamos à resposta que é um constante confronto entre duas potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, e nós acabamos de comentar sobre essas duas potências, né, que foram os Estados Unidos e a União Soviética, aí, os capitalistas e os socialistas, tá bom? Bom, uma outra questão que trago aqui para vocês, chamo a atenção, é para essa organização que foi denominada de Pacto de Varsóvia, criado em 55 e claro que se extinguiu em 91 com a queda do Muro de Berlim, não tinha mais como se manter o Pacto de Varsóvia, né? E o objetivo do Pacto de Varsóvia qual era? Qual é o objetivo do Pacto de Varsóvia? Era reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, contra a OTAN. Deixa eu te falar uma coisa. Havia um intuito sim de reunir os países socialistas. Havia uma ideologia contrária à OTAN. OTAN essa que foi criada antes do Pacto de Varsóvia, a organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos norte-americanos, que tinha como objetivo minimizar a atuação do socialismo sim naquele período lá, tá bom? Mas a Alemanha Ocidental, ela não ingressou nesse rol, tá? Não fazia parte do Pacto de Varsóvia. Lembram, vocês sabem, que essa Alemanha Ocidental era liderada, né, dividida ali entre França, Reino Unido, Estados Unidos, né, e eles, a cultura ocidental, o capitalismo dominava essa região, ok? Nós vamos encontrar como resposta: consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Como a plataforma ocidental criou a organização do Tratado do Atlântico Norte, né, os soviéticos acharam por bem, né, não ficar por baixo e criarem aí o Pacto de Varsóvia, que o objetivo era exatamente esse daí, que era uma aliança militar, uma aliança econômica, né, com o intuito de consolidar essa influência soviética, não deixar com que a ideologia socialista ela perdesse força lá na Europa e combater, claro, a ideologia proposta e as ações propostas pela OTAN, beleza? Principal objetivo do Pacto de Varsóvia: consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Ocidental. Era conter a influência soviética sobre os países da Europa? Não, era exatamente o contrário. Consolidar a influência de socialismo na Europa Ocidental? Não, era Europa Oriental. Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental? Não, não era capitalista, era socialista. Beleza? Muito fácil, muito simples, tá bom, meus filhos? E aí, para a gente não ficar nessa Edson, e as dicas da prova? Edson não vai falar nada sobre a prova. Bom, eu coloquei aí poucas questões fáceis, questões de nível fácil. O seu simulado ele não estará num nível elevado. Eu conto com uma ideia de que vocês estão estudando, leram tudo sobre a ONU e os departamentos da ONU, que vocês estudaram a Guerra Fria. Foram esses dois conteúdos aí em que o nosso livro aborda, e eu não tenho dúvida de que vocês já leram esses conteúdos. São dois conteúdos fáceis, são dois conteúdos aí muito bem divulgados, vocês já estudaram, a gente está revisando, muito simples, tá bom? E são essas duas dicas aí: ONU e seus departamentos, dê uma olhada com carinho, e todo o processo da Guerra Fria, certo? Desde o pós-Segunda Guerra até a queda do Muro de Berlim ali na década de 90, vejam o que aconteceu, por que aconteceu, corrida armamentista, né? A corrida espacial, certo? A briga ideológica, né? E quem prosperou e quem regrediu nessa batalha aí, ok? Galera, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Valeu aí, obrigado pela atenção.
Por favor, qualquer coisa não hesitem em me procurar para sanar alguma dúvida de vocês aí. Estou com saudades e eu espero que nós possamos retornar em breve, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!